Seguimos com a nossa série de entrevistas com candidatos a vereador por São Paulo, numa iniciativa de várias entidades do setor imobiliário, como o Secov, a Abrainc, a Abrace, a Asbeia. E eu converso agora com o vereador Reis, que é do PT, Partido dos Trabalhadores. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa série. Eu que te agradeço, Denise, estou à disposição, achei muito bom o trabalho que vocês vêm desempenhando, ouvindo os vereadores, acho que é de suma importância para a cidade de São Paulo, que as pessoas possam conhecer mais o trabalho de cada vereador e aquilo que é proposto para o próximo mandato. E, vereadora Cores, eu gostaria de começar falando de um tema mais específico, que é o desenvolvimento dos centros de bairro para fortalecer a indústria da construção. Como é que isso pode ocorrer? Que mudanças que isso traria para a cidade? Olha, desenvolver os bairros é de suma importância, primeiro, do ponto de vista da urbanização, né? Você ter espaços adequados, mobiliário urbano adequado, atraindo investimentos e gerando empregos e renda, né? Nós temos algumas experiências de algumas localidades onde a prefeitura fez determinados investimentos e você vê que isso atrai, né, empresas e atrai público e tudo isso contribui para a geração de emprego e renda. Eu tenho uma experiência bastante rica lá no Jardim Alfredo, né? No Jardim Alfredo nós fizemos um planejamento no nosso mandato passado, no primeiro mandato meu, fizemos um planejamento de investimentos no viário, de melhorias no viário, de melhorias em praças, e tudo isso contribuiu para trazer outras empresas, né, outros comércios, né? E isso vai adensando o bairro, melhorando a autoestima das pessoas e gerar emprego na ponta é muito bom para a cidade, porque você imagina quanto que se investe em transporte público hoje para trazer as pessoas da periferia para as áreas mais centralizadas e levar as pessoas das áreas mais centralizadas para a periferia. Então, nós temos que ter uma visão que a cidade de São Paulo ela é composta por 96 distritos, né? E cada um desses distritos é uma cidade, é como se, aliás, fosse maior do que muitas cidades, né? Do nosso estado. Então, levar desenvolvimento, né? Levar desenvolvimento para essas localidades é de suma importância para gerar mais empregos na ponta, né? Gerar emprego, gerar renda, fazendo com que as pessoas tenham serviços disponíveis, né? Tenham acesso ao ensino, tenham acesso à justiça, tenham acesso a cartórios, né? E não tenha que se deslocar o tempo todo. Acesso à saúde, né? Imagine vocês, quantas pessoas se deslocam para ir até o Hospital São Paulo, para ir até o Hospital das Clínicas, tudo isso é tempo que é perdido, é gasto, é recursos que estão sendo perdidos, ou seja, se o governo tiver essa visão de desenvolver as localidades, desenvolver os bairros, né? Levando serviços, levando infraestrutura, nós vamos ter essas pessoas trabalhando próximo de suas casas, não vamos ter tanta gente se deslocando como é hoje na cidade de São Paulo. Esse é um grande problema, o tempo que as pessoas perdem, né, no transporte para ir do local onde moram até o local onde trabalham. Então, esses núcleos poderiam dar um dinamismo maior, inclusive em termos empresarial e geração de emprego. Agora, o plano diretor pode contemplar outras mudanças também, não? Assim, o plano diretor, esse plano diretor que foi feito na gestão do Haddad, ele trouxe várias inovações, né? E ele trouxe formas de legalizar muita clandestinidade que nós tínhamos na cidade, né? Então, a Zona Corredor, por exemplo, foi uma forma de legalizar áreas que eram estritamente residencial no plano diretor antigo, e com esse plano eles tiveram a oportunidade de poder se legalizar, de poder buscar o seu alvará de funcionamento, e que é de suma importância para isso. O plano diretor ele tem que buscar conciliar o meio ambiente, né, o desenvolvimento do meio ambiente sustentável, né, garantir que as áreas verdes, aquelas áreas que hoje é o pulmão para a nossa região, sejam preservadas, e garantir desenvolvimento, garantir crescimento, garantir que as pessoas possam ter acesso à moradia, conciliando com respeito ao meio ambiente. Agora, vai haver uma revisão do plano diretor a partir do ano que vem. E aí, em que sentido que deveriam ocorrer novas mudanças? Olha, eu ainda acho que o plano diretor ele tem que apontar para algumas regiões, né, o desenvolvimento.
Nós temos que apontar para algumas regiões da cidade ter espaços empresariais, ter espaço para a indústria, pequenas, médias indústrias, né, que não poluidoras, que não degradem o meio ambiente, porque você ainda tem muita clandestinidade na cidade, você ainda tem muita ilegalidade, e pessoas que têm dificuldade para se legalizar, para ter o seu alvará de funcionamento. Então, o plano diretor ele tem que olhar para regiões, né, como Capão Redondo, como uma cidade, um bairro-cidade, olhar para Guaianazes, como desenvolver a Zona Leste, como desenvolver a Zona Sul, como realmente garantir que os negócios sejam empreendidos, sejam mantidos nessas regiões, né? Que muitas das pessoas têm suas empresas, têm empresas que vêm crescendo, muitas vezes têm dificuldade de crescer por conta de muitas vezes o próprio potencial construtivo não permite que essas empresas, né, ampliem os seus negócios. Então, o plano diretor ele tem que ter a leitura de tudo o que tem na cidade, de que forma você pode dar respostas para essas demandas. Eu ainda vejo de suma importância que as periferias possam ser desenvolvidas, possa ter um plano de desenvolvimento para gerar cada vez mais empregos na ponta e reduzir o gasto com transporte público. Imagine você quanto custa 1 quilômetro de metrô. É importante o metrô? É importante, mas você pega determinadas regiões, chega a custar 500 milhões um único quilômetro de metrô. Você imagina você pegar uma região como Jardim Ângela e fazer um investimento lá de 500 milhões. Quantos empregos você não estaria gerando lá e quantas pessoas poderiam trabalhar próximo de suas casas sem ter que deslocar para a Zona Sul, Zona Leste, se deslocar para o centro, e os ônibus lotados, o sistema de trem todo lotado, ou seja, nós temos que racionalizar melhor os recursos e buscar uma política, né, que realmente possa desenvolver e fazer com que as pessoas cada vez mais trabalhem próximo de suas casas. Mas muita gente pensa também no adensamento maior do próprio centro da cidade, que já conta com uma infraestrutura importante, e a questão central mesmo das restrições à ocupação, até para moradias, de prédios que hoje são invadidos de uma forma irregular, que não atendem especificações em relação às condições de proteção contra incêndio, por exemplo. Como é que o senhor pensa essas ideias? Olha, eu acredito que o centro hoje ele está tendo, com o plano diretor que foi aprovado, os HIS, né, as regiões aqui de interesse social, né, habitação de interesse social, a gente vê que está subindo bastante torres no centro, né? Tem muitos prédios abandonados mesmo, ou seja, o poder público tem que buscar de que forma você possa fazer com que esses prédios que estão abandonados sejam recuperados, né? E colocar à disposição da demanda, né? A demanda por moradia é muito grande em São Paulo. Essa semana mesmo eu estive ali no Parque Paiolzinho, não sei se você conhece, na região da cidade de Tiradentes, Iguatemi, e tem uma ocupação lá de mais de 2.000 famílias e com condições precárias, né? A rua não tem asfalto, a iluminação, a rua lá é barro puro, a energia que chega lá é clandestina, a água via net também clandestina, tudo isso não contribui para um desenvolvimento sustentável na cidade. Então, o poder público ele tem que olhar todas essas questões e buscar, de certa forma, usar o potencial que tem realmente a cidade, o centro tem um grande potencial, tem muitos prédios abandonados que podem ser recuperados e colocados à disposição, mas isso é uma política de habitação, né? Uma política de habitação que a prefeitura começou na gestão nossa e que tem que ser perseguido o tempo todo, não pode haver desistência dessa política, né? Aí, com certeza, esse processo de adensamento no centro, ele continua, eu vejo a quantidade de prédios que estão sendo construídos aqui no centro, mas é fato que temos muitos prédios abandonados e acaba atraindo ocupações desordenadas, né? E o poder público precisa ter uma resposta, precisa ter uma política para isso, né? Se não tem política, não adianta, fica do jeito que está. Agora, independentemente desse fortalecimento aí de novos centros de bairros, desses novos núcleos, tem uma questão da mobilidade colocada em São Paulo. São Paulo é uma cidade difícil, né? A questão de transportes, não se muda essa situação de uma hora para outra. Qual o senhor acha que deve ser o direcionamento
para melhorar a condição de transporte de São Paulo, obras viárias, a questão de ônibus, de transportes públicos? A prefeitura atual, ela apostou muito na questão do recapeamento de ruas, né? Vão chegar a mais de R$ 1 bilhão, né? Em recapeamentos de rua, privilegiando o transporte individual. E mesmo os corredores de ônibus, nós não vimos reforma nos corredores. Para quem anda de ônibus, vê quanto está deteriorado os corredores, as faixas exclusivas. Ou seja, não houve uma política de melhoria desses corredores. Obviamente, se eu tenho um corredor todo esburacado, se eu tenho uma faixa exclusiva toda esburacada, eu vou ter uma redução da velocidade do transporte coletivo, do transporte de massa. Eu acho que faltou essa gestão atual olhar um pouquinho mais para isso. A cidade precisa de obras viárias, não só as regiões mais centralizadas, mas a periferia. Você pega regiões que as pessoas estão levando 2, 3 horas para acessar as suas residências, para sair do serviço e para a sua casa, e vice-versa, para sair da sua casa e ir para o serviço, né? Eu acredito que tem que haver um investimento muito forte no viário. Tem que ter um prefeito que realmente tenha essa visão, né? Porque a visão hoje é manutenção, não há uma visão de expansão da malha viária. E São Paulo cresce muito, a periferia está crescendo muito, e à medida que vai adensando, que vai havendo esse adensamento, o viário não está dando resposta. E aí precisa de alguém com visão para mudar isso, para investir. Não pode ter medo. Você não pode falar em ter medo de investimento em viário, porque se você investe no viário, as pessoas perdem um tempo menor para chegar aos seus destinos, a cidade ganha com isso. Agora, um viário onde as pessoas levam tanto tempo para chegar aos seus destinos, a cidade perde, o tempo é precioso, o tempo vale muito para nós, para as pessoas, vale muito dinheiro, e hoje as pessoas estão se perdendo porque o viário não dá resposta para a demanda que nós temos em São Paulo. Tem que ter o transporte coletivo de qualidade, tem que investir no transporte coletivo, tem que investir na periferia para reduzir a movimentação de pessoas na cidade, de um lugar para o outro, mas tem que melhorar o viário também dentro de um pacote de várias ações políticas para poder ter respostas. E sempre com o desafio financeiro que é colocado para a cidade, né? Tem que buscar as parcerias, né? Esse atual governo ele está privatizando muito, ele está concedendo muito, né? Tem muita concessão. Ou seja, se ele está concedendo, se ele está privatizando, está passando várias questões para o particular, isso quer dizer que vai sobrar um pouco mais de dinheiro para fazer investimentos, né? E a cidade precisa desses investimentos. Você vindo, por exemplo, da estrada de Itapecerica, quem pega ali a João Dias, né? Por volta das 16 horas, ninguém consegue passar por ali de tanto trânsito que tem, né? Outra coisa, vias reversíveis. O governo tem que ter formas inteligentes para resolver certos problemas. Tem lugares que dá para implantar um sistema de vias reversíveis e que no horário de pico, aquela via que está no sentido centro, ela vira sentido bairro e vice-versa, né? Então, você pega no horário de pico, no horário da tarde, aquelas vias que de manhã elas vinham sentido centro, você pode colocar elas sentido bairro para poder dar maior fluidez ao trânsito. Então, em São Paulo, nós ainda temos vias que podem se tornar vias reversíveis, como tem em outros estados, o próprio Rio de Janeiro, lá em Copacabana, você vê que a via ela é reversível. Então, também tem que apostar um pouco mais na inteligência, em medidas, né, práticas que dê retorno. Perfeito, nós conversamos aqui com o vereador Reis, que é do PT, Partido dos Trabalhadores. Vereador, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui na nossa série de entrevistas. Muito obrigada. Eu que te agradeço e estamos à disposição. Forte abraço.